Bom dia pessoal do YouTube, Face, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, ou seja, por qualquer meio que você esteja prestigiando o meu trabalho. Curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, né? Eu procuro ser democrático na medida do possível, é óbvio, né? E olha só, dando complemento ao vídeo passado, o último vídeo que eu postei até no canal, a nova direita. Que coisa é essa, né? O que é isso, né? Nova direita. Dando complemento àquela aula número 1, para contrabalancear, digamos assim, para explanar melhor os conceitos, né? Para alicerçar melhor aí as ideias. A filosofia é até uma ciência, podemos considerar uma ciência. Há quem diga que não, que a filosofia não é uma ciência, porque ela não tem um objeto empírico testável, ela é formulação de conceitos lógicos, né, para interpretar a realidade. Mas buscando alicerçar, né, o conceito de nova direita, aquela explanação que foi feita na aula 1, eu resolvi por bem fazer essa aula 2, intitulada Marxismo Cultural, para a gente entender aí se existe uma direita, obviamente, porque existe uma esquerda, óbvio, né? Questão lógica, né? Se tem uma nova direita é porque houve uma outra que não era mais tão nova, que um dia foi nova, mas deixou de ser porque outra substituiu. Na esquerda também nós podemos falar de uma nova esquerda, New Left, né? Então vamos tentar entender aí a situação. Lembrando que para a gente conhecer, para a gente fundamentar os conceitos, para a gente saber no que a gente está lidando, né, nós temos que, em ciências humanas, contextualizar, é óbvio, espaço e tempo, fazer uma exegese. O que é exegese, Carol? É uma interpretação. Quem fala, ou seja, quem é o sujeito, quem é o receptor, objeto, né? Qual é a mensagem? Olha a linguagem, emissor, receptor, no meio uma mensagem. Como que essa mensagem é decodificada, né? Quem fala o que, para quem, quando, onde, como, porquê, contra quem e a favor de quem. Nos discursos, no campo das ideologias, direita e esquerda, você pode entender como ideologias, como valores, como uma proposta para a sociedade que emerge de alguns. Tem um grupo, né, a direita tem um grupo que emana, que produz ideias, conceitos, valores, né, para que apresenta outros grupos, né, as suas versões, tanto a direita quanto a esquerda. Existem opções, a democracia é boa por causa disso. Ela, como diz muito bem a Marilena Chaui, a democracia, ela não é um regime perfeito, mas ela é a única forma de governo, ou regime de governo, ou filosofia política, que ela aceita a divergência. É possível na democracia você discordar, você ter conflitos que não são brigas, não são acusações, não são difamações, não são rebaixamento nem aviltamento do próximo. Elas são conflitos que podem ser resolvidos através do diálogo, através das decisões públicas, através do consentimento, através do sufrágio, seja de qual ordem for, né? A democracia, ela pressupõe que existam divergências. Esse é o cerne da democracia. Então é óbvio, nós precisamos fazer uma exegese, né? A interpretação, né? Quem fala, o que fala, para quem fala, quando, onde, como, porquê, contra quem, a favor de quem. Essa é uma exegese, uma interpretação que é possível fazer. Seguindo a métrica, identificar o que é. O que é marxismo cultural? Relacionar, contextuar. Relacionar tem a ver com o contexto. Em que contexto ele surge, quem são os seus propositores, quem são os receptores, quando, onde, como e porquê. Contra quem e a favor de quem. Identificar, relacionar, que é o contexto. Identificar e saber o que é. Relacionar é o contexto, onde, quando, como e porquê. E por fim, analisar é você fazer uma apreciação crítica, dialógica, dentro do respeito, como sempre manda aí o bom senso, né? Então vamos lá, marxismo cultural. O que é marxismo em primeiro lugar? O que é marxismo em primeiro lugar?
Marxismo é uma teoria social econômica elaborada por Marx, Karl Marx e Engels, né? Que parte de alguns pressupostos, que fez uma análise profunda da sociedade, do funcionamento da sociedade e do modo de produção denominado capitalismo, que é um sistema produtivo econômico baseado na propriedade privada, baseado na exploração do trabalho, baseada no liberalismo econômico e tal, né? O Marx é um estudioso, né, que desenhou, que interpretou aí a realidade, né, a partir da visão da luta de classes, do materialismo histórico e dialético, que são termos um pouco mais, precisam de um pouco mais de elaboração, ideologia, alienação, luta de classes, proletariado, capitalismo, burguesia, né, e por aí vai. Então nós temos o marxismo. O marxismo, para nós entendermos o marxismo cultural, nós temos que entender o marxismo tradicional. O marxismo, né, os autores marxistas, os estudiosos marxistas, partiam de uma análise da realidade. Há uma exploração da burguesia, que é a classe dominante, contra o proletariado, que é a classe explorada. Ok. Os primeiros 50 anos, essa teoria, 60, 70 anos, essa teoria vigorou, né? Que os movimentos marxistas revolucionários previam uma destituição da ordem social burguesa, né, em substituição de um modo de produção mais igualitário, o socialismo e o comunismo, né? O proletariado seria o agente da transformação social, da revolução. Passado aí algumas décadas, o capitalismo foi se dinamizando, ele foi criando bolsões de miséria, como ele sempre fez, mas alguns afortunados, uma classe média consumista, até que a tecnologia, os avanços, fez com que o proletariado explorado continuasse a ser explorado, mas menos explorados, isso graças à atuação da esquerda revolucionária. Nós temos que reconhecer a tradição boa da esquerda, que existe, óbvio, ninguém nega isso, né? Mas o operariado, a classe revolucionária, começou a não ser mais tão revolucionária quanto o capitalismo, porque ela começou a melhorar de vida no capitalismo, nesse sistema econômico, ela começou a melhorar de vida. Então, do marxismo tradicional, a luta de classes, o proletariado oprimido, a burguesia que detinha os meios de produção, essa linguagem ela ainda existe, mas ela é uma fração minoritária dentro do movimento revolucionário. O marxismo, a teoria do Marx, ela passou a ser implementada na cultura. Isso por dois grandes ícones aí que a gente tem que pensar. Antônio Gramsci, que fez um revisionismo do pensamento do Marx, né? Não era mais a luta de classes, ou melhor, era a luta de classes, mas a classe não mais entendida como a superestrutura, né? Não mais haveria o fato de você mudar a estrutura, a relação de produção, mas mudar os aspectos culturais. O que significa isso, professor? Fala na nossa língua. O Gramsci percebeu que a teoria do Marx, que previu uma luta revolucionária, uma revolução do proletariado oprimido contra a burguesia detentora de privilégios, não fazia mais sentido no seguinte sentido. Não era mais essa luta de classes que faria aí a mudança, mas era uma mudança que teria que se dar através da consciência, da cultura, daquilo que o Gramsci chamava de hegemonia cultural. Não é mudar o modo de produção meramente. Antes disso, você tem que mudar a mentalidade das pessoas. Nisso se desenvolveu o marxismo cultural. O segundo ícone, junto com a teoria gramsciana, que revolucionava o pensamento do Marx. Marx era um revolucionário e o Gramsci revolucionou a revolução de Marx, em certo sentido, entre aspas, né? Ele mudou a configuração. Não era mais a revolução armada do proletariado contra a burguesia, mas era uma revolução na consciência, através da educação, da mídia, da religião, do sindicato, das ONGs, das associações, dos movimentos sociais, da igreja, da família e por aí vai.
Então, nós não temos que mudar no pensamento do Gramsci, que revisionava o pensamento do Marx. Nós não temos que mudar a estrutura produtiva. Nós temos que mudar a superestrutura cultural, a forma das pessoas pensarem, né? E esse vai ser o novo agente revolucionário. O segundo ícone que vem acoplado ao gramscismo é a escola de Frankfurt, os frankfurtianos, a revolução cultural, né? Eles perceberam que para mudar essa estrutura capitalista, opressora, burguesa, tinha que mudar a cultura. Nós tínhamos uma cultura ocidental baseada na igreja, nos valores morais cristãos, baseada na filosofia grega e no direito romano, e isso é que fundamentava a civilização ocidental, fundamenta a civilização ocidental e o capitalismo, e a relação de exploração dos capitalistas contra, dos burgueses capitalistas contra os proletários pobres, oprimidos, né? Diante disso, o que os frankfurtianos pensaram? Ora, vamos empreender uma revolução na cultura, na forma do homem pensar, né? Desatar esse homem ocidental dos valores cristãos, morais, da família, dos bons costumes, da tradição, do patriotismo, e vamos incutir nele uma mentalidade revolucionária, né? Aí que está consubstanciada dentro do marxismo cultural, que é isso que eu vos citei, essa mudança na cultura, né? Quebra das tradições, das hierarquias, né? Dos valores tradicionais que garantiam o privilégio da burguesia e o aviltamento do proletariado. Os agentes dessa transformação, os meios por quais essa transformação, você tem os agentes, os meios, né? O modus operandi. Ele seria as minorias historicamente marginalizadas e estigmatizadas. Então, dentro desses agentes, desse modo operante, desses meios de ação, você tem uma pauta, né? Uma pauta que é levado a cabo por esses agentes aí do marxismo cultural, pode ser partidos, ONGs, associações, sindicatos, até igrejas, né? Até indivíduos isolados. Dentro dessa pauta, né? Você tem toda aquela pauta progressista que eu citei na aula número 1, a nova direita, né? Essa pauta progressista, ela valoriza, ela coloca como agente revolucionário as minorias historicamente estigmatizadas, oprimidas. O negro, o homossexual, a mulher, o indígena, a ideologia de gênero, tudo que vem acoplado a isso, a ideologia de gênero, o aborto, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa revolução cultural, esses novos agentes culturais substituíram o marxismo tradicional. Você vê que uma boa parte da esquerda revolucionária hoje, ela não defende meramente o trabalhador assalariado explorado, né? Já há aí muitas mudanças dentro da esquerda também. Esse trabalhador assalariado, ele quer crescer, ele quer ganhar mais, ele quer se inserir dentro do capitalismo e desfrutar daquilo que o capitalismo pode lhe dar de bom, né? Seja satisfação material, seja aquisição de bens, né? Seja a prosperidade que ele tanto quer, né? Essa mudança, ela foi envergada para um aspecto cultural. O agente revolucionário não é mais esse proletário que até em algum nível ele até melhorou de vida no capitalismo. Tem os que pioraram e há os que melhoraram. Você tem o aspecto cultural, do marxismo cultural, dos novos agentes revolucionários, que são as minorias historicamente estigmatizadas. Ninguém nega que o índio sofreu, o negro sofreu, o homossexual sofreu, a mulher sofreu. E essa pauta progressista visa cooptar esses agentes historicamente estigmatizados. Ele é o novo agente da revolução, né? A New Left, a nova esquerda, migrou desse marxismo cultural, ou melhor, desse marxismo tradicional da luta de classes, do burguês, do operário, do trabalhador oprimido, da superestrutura, né, que legitima esse modo de produção
opressor oprimido, né? Quem que é essa superestrutura do Marx? A igreja, a família, a escola, a política, as associações, a cultura, a mídia, né? A superestrutura que legitima esse modo opressor, oprimido, opressor. Essa relação de opressão que existe na sociedade. Burguês, opressor, proletário, oprimido. O marxismo cultural, ele evoluiu, eu uso essa palavra com muito cuidado, ele evoluiu desse modo de produção capitalista burguês, opressor, que tinha no proletariado explorado o seu agente de transformação, os que empunhavam a bandeira da revolução, ele migrou desse trabalhador oprimido para as minorias historicamente oprimidas, os homossexuais, os negros, os índios, as mulheres e tal. Então, a pauta da nova esquerda é uma pauta progressista, da qual a nova direita se insurgiu. A nova direita, né, que eu expliquei na primeira aula, aí, que surgiu pós-fim da Guerra Fria, né, que é uma reação justamente ao marxismo cultural, à pauta das minorias, né, que centra aí os seus objetivos no liberalismo ou no neoliberalismo, mais nos valores tradicionais arraigados, de família tradicional, de escola tradicional, do direito hierárquico, né, do conservadorismo. Ele faz oposição a essa nova esquerda que vê nos entes historicamente oprimidos os seus agentes da revolução, né? Então, veja bem, de uma nova direita, houve uma nova direita porque havia, se há uma direita, porque havia obviamente uma esquerda, né? Se há uma nova direita que se reciclou diante desse cenário, é porque a esquerda também mudou aí bastante coisa aí no seu arcabouço ideológico, né? Até existe ainda dentro dos segmentos da esquerda a luta do proletariado. Tem partidos, o PCO, o PCdoB, o PCB, quem mais aí? Esses três são tradicionais, né? PSTU, da qual inclusive eu fui filiado. O único partido que eu fui filiado foi o PSTU, um partido de esquerda trotskista e revolucionário, né? O que ocorre então? Olha só. Até existe, mas eles são minoritários. A pauta da esquerda é uma pauta progressista hoje, da valorização das minorias, da quebra dos valores tradicionais, conservadorismo, família, propriedade, patriotismo, nação, né? Você tem uma coisa que pode aí diferenciar alguém da direita, da nova direita, versus da esquerda, tanto da esquerda tradicional, né, que também não era adepta do nacionalismo, teve até alguns episódios que ela foi nacionalista, né? É o fato de que a direita enverga um rótulo supostamente mais nacionalista e a esquerda mais global, né? Mais global, anti valores propriamente nacionalistas. Aí, para nós entrarmos nessa discussão do nacionalismo, é uma questão ideológica, é muito complexa a questão do nacionalismo, ela não é simples. Ela não é viável uma observação unilateral, você não pode defender meramente um nacionalismo ou ser contra meramente o nacionalismo sem apresentar as suas vertentes, as suas teses. E elas são, não raras vezes, muito contraditórias. Tanto que em quem defende o nacionalismo, ele é contraditório, até hipócrita, você pode dizer, contra os que são, e mesmo os que são contrários ao nacionalismo, podem cair em incoerências graves e em problemas graves. A gente precisava conversar aí sobre essa questão do nacionalismo, né? Mas enfim, a nova esquerda, em que se levantou uma nova direita em contrapartida a essa nova esquerda, né, ela tem na sua bandeira aí as minorias oprimidas aí da história, né, os estigmatizados pela história. E de fato a gente sabe que sim, que essas minorias sempre foram aí marginalizadas e hoje eles servem como um agente aí da causa revolucionária, né? Nem tanto mais o proletariado oprimido como era lá no começo do marxismo, né? Mas muito mais essa pauta progressista. Beleza, pessoal?